As ordens secretas possuem um legado rico e complexo que desafiam os historiadores e arqueólogos modernos. A razão é que, para nós aqui do Ocidente, essas tradições antigas são no mínimo estranhas. Ao longo dos séculos, esses grupos agiram camuflados, influenciando e patrocinando as antigas civilizações. O motivo é que eles detinham o conhecimento secreto. Nossa jornada começa na Mesopotâmia, onde nascem os antigos mistérios. Também é lá onde se preservou as tradições ocultas que têm como berço uma cultura anterior que nos deu seu misticismo, cultos e suas práticas. Com isso, nasceu um sistema, isto é, ideias, conceitos e valores que chegaram em nossa cultura ocidental, exatamente pelas ordens de mistério ou como conhecemos as sociedades secretas. Todavia, nada é tão simples quanto parece, porque estamos falando de seres humanos que possuem convicções, paixões, interesses diversos e, evidentemente, muita crueldade. Diante disso, como nosso mundo é dual, isto é, em tudo temos dois lados, assim é a história das ordens de mistérios. Temos o lado A e o lado B da história, cada qual com uma escolha e um caminho sobre como utilizar a ciência secreta. Da mesma forma que tivemos resultados diferentes. Os grupos do lado A tinham como intuito a busca pelo divino e a evolução espiritual. O do lado B escolheu o caminho dos cultos obscuros com vistas ao controle político, dinheiro e poder. No entanto, em sua maioria existe um padrão. Sempre temos uma entidade repetida conforme tratei em diversos vídeos anteriores. Elas aparecem com nomes em tempos e locais diferentes. Ora, são chamadas de anjos, demônios, daimons, gênios, deuses, arcontes, arcanjos, guardiões e até extraterrestres. Quando iniciado no culto dos mistérios, se busca utilizar essas forças da natureza, que são boas ou ruins. E, evidentemente, nossas escolhas podem resultar na ascensão ou na queda. É fundamental que você saiba que a união de pessoas, isto é, a formação de um grupo ou sociedade, também é a junção de energias diferentes, porque somos feitos de energia. Isso significa que juntos teremos uma poderosa força coletiva que influencia tudo que os nossos olhos alcançam, mas também aonde não conseguimos enxergar. Esse é o motivo de entender que existem dois lados, duas espécies de sociedade secreta, dois tipos de grupos com resultados e ações completamente diferentes. Em sua origem, esses grupos buscavam o sagrado, o aprimoramento pessoal, filosófico e espiritual. Por exemplo, a origem e o fim do homem, a vida após a morte e a natureza de Deus. Com o tempo, outros interesses surgiram deturpando os valores sagrados e estreitando o funil do conhecimento. O que antes era para todos, o mal se encarregou de criar uma elite e o conhecimento sagrado passou a ser usado em seu próprio benefício. Essa é a grande e importante diferença entre os antigos mestres como Buda e Jesus, que ensinavam os mistérios sagrados de boca a ouvido, mesmo aos profanos. É nessa contradição que nasce a crueldade e a arrogância, conduzindo o iniciado até de forma letal, mas vai além. Leva à perseguição a outros grupos, à disputa de poder com o intuito de serem os detentores da verdade universal. Em suma, um determinado ritual de cura, por exemplo, após deturpado, se tornou o ritual da morte. Um ótimo exemplo é a cabala antinômica de Sabateia, que tem os mesmos conceitos que a cabala judaica, a cabala cristã, ainda assim é praticada para o mal. Mas, durante séculos, esse conhecimento comum entre as ordens foi sendo repassado em forma de tradição, através de grupos de iniciados dos mais diferentes locais do planeta. Em todas as antigas sociedades temos algo em comum, que é a concepção da unicidade de Deus. Contudo, poucos sabem que essa ideia que temos de um Deus único vem de uma heresia da religião hindu. Ela vem do zoroatrismo relacionado ao mitraísmo primitivo e ao culto solar. Com o tempo, se tornou a primeira religião monoteísta. Naqueles tempos muito antigos, as massas recebiam pregações voltadas ao politeísmo, somente a elite conhecia o todo. Dois são os motivos. O primeiro e fundamental era a ignorância dos povos, assim poderiam pelo menos compreender as diferentes facetas do divino.
O segundo motivo é porque a ciência era vista como magia ou bruxaria. Na Suméria, os reis das cidades-estado eram vistos como deuses ou grandes sacerdotes, mas sempre com esse aspecto divino. Por outro lado, a crença da maioria dos iniciados era em um ente criador de todas as coisas. E mais, há evidências de que isso fosse uma espécie de crença universal, porém é mais nítida em nações que conseguiram alcançar o status de civilização. O arqueólogo britânico chamado Augustus Le Plongeon, após anos pesquisando sítios arqueológicos pré-colombianos, encontrou essa ligação. Os mesmos mistérios sagrados entre os maias, egípcios, caldeus e gregos. A ideia de um Deus único e onipotente. No entanto, ele também descobriu que essa divindade suprema era dividida em 3 partes diferentes, em outras nações também civilizadas da Ásia, Egito e América. E que esses sacerdotes ou estudiosos do Egito, da Caldeia, Índia e China decidiram preservar, porém mantendo os mistérios sagrados no mais alto sigilo, ministrando apenas aos poucos iniciados. A documentação é farta, muitos pesquisadores e escritores têm a mesma opinião, porém Le Plongeon utilizou de evidências históricas e elementos arqueológicos. No entanto, se crê que esse monoteísmo místico já existia no Egito antes dos dias de Moisés. De acordo com o egiptólogo Adolf Ehrman, nos primeiros tempos, a classe educada acreditava que todas as divindades da religião eram diferentes aspectos da mesma. Quem conhecia a ideia de um Deus único eram os sacerdotes, porém, ele era dividido nas diferentes alegorias do mito. Entretanto, o sacerdócio não teve coragem de dar o passo final, isto é, de eliminar as diferenças e anunciar a existência e a adoração de um único Deus. O corajoso que proclamou abertamente foi Akhenaton, na qual a sua morte gerou uma violenta reforma religiosa. Akhenaton anunciou que existia um Deus apenas, se chamava Aton, que era o Sol. Anunciou também que ele era o único representante de Deus na Terra, isto é, era o mesmo que descartar os sacerdotes. Ehrman descreveu os sinais de louvor ao Deus Sol que o próprio Akhenaton escreveu nas paredes das tumbas de Amarna. Os sinais mostram a simplicidade e beleza da fé de um jovem rei em um Deus único. Acreditava que Deus criou não apenas as criaturas inferiores, mas também todas as raças de homens, tanto egípcios quanto estrangeiros. Aliás, o rei via em seu Deus um pai bondoso que mantinha todas as criaturas por sua bondade numa espécie de equilíbrio cíclico. Assim, Akhenaton passou a ser chamado de um rei herege porque violou o código dos sacerdotes, revelando a doutrina secreta aos profanos. No grande número de países ocidentais, o primeiro a fundar uma escola de mistérios foi a Grécia. No entanto, muitos anos antes já existiam os mistérios de Eleusis, o oráculo de Apolo e os mistérios órficos. Pitágoras teve de ir ao Egito, onde passou vários anos sendo iniciado nos mistérios de Ísis. Ao voltar à Grécia, foi iniciado nos mistérios eleusinos, não teve sucesso ao tentar fundar uma sociedade secreta em Samos e decidiu viajar para Crotona, na Itália. Lá, Pitágoras ganhou muitos discípulos, fundou sua ordem, que é uma das mais famosas e respeitadas dentro das sociedades secretas e discretas. Suas aulas eram divididas da seguinte forma: a primeira classe aprendia apenas as doutrinas exotéricas. Era proibido falar e os iniciados deveriam permanecer 5 anos em silêncio. A segunda classe recebia os verdadeiros mistérios esotéricos e pitagóricos, voltados à geometria sagrada e à numerologia. Pitágoras fazia como os egípcios, usando imagens, símbolos e, ao final, tratava sobre a transmigração do espírito e a verdadeira natureza de Deus. Foi Pitágoras que deu o pontapé inicial para o surgimento das sociedades secretas que posteriormente foram formadas na Europa Ocidental. A seita de Pitágoras teve um papel fundamental e seus conceitos geométricos fizeram parte das primeiras irmandades de pedreiros, o que hoje conhecemos como maçonaria.
Dentro das ramificações que difundiram as tradições ocultas, há uma especial, difícil de qualificar, mas que se relaciona a quase todas as culturas do mundo e com tempos diferentes. Se trata dos israelitas ou hebreus. Prestem atenção, não estou dizendo sobre os judeus, porque caso o judaísmo ortodoxo seguisse a tradição oculta, seria uma apostasia. No entanto, esse segmento tem uma conexão direta com o cristianismo primitivo e gnosticismo, além das mais diferentes seitas e correntes místicas. E claro, muitos consideram que até as mais antigas foram adulteradas. Obviamente, estamos falando sobre a Cabala. Utilizaremos as obras de dois autores. Antoine Fabre de Olivet, escritor, filósofo e ocultista francês que se especializou na tradução de clássicos antigos, em especial obras pitagóricas e hebraicas. Ele influenciou grandes ocultistas como Eliphas Levi e Pappus. O outro é Gerson Soller, que simplesmente é o maior erudito sobre a história da Cabala. Na maioria dos pontos, ambos concordam, mas há divergências, como por exemplo sobre a origem da Cabala. O principal ponto de concordância é que a Cabala nasce de uma influência externa, isto é, ela não é nativa do povo hebreu. De Olivet diz que a Cabala foi aprendida pelos israelitas no Egito, enquanto Gerson Soller garante que teria sido aprendida na Babilônia durante o cativeiro, já que não há qualquer registro judaico relacionado à numerologia e angelologia nessa época. Na época de Olivet, acredita-se que havia uma grande confusão entre o antigo Império Egípcio e o egípcio helenístico ou alexandrino, e que tomaram esse conhecimento dos persas, ou seja, na mesma Babilônia, já que a arqueologia e a egiptologia, nessa época, estavam engatinhando. A primeira forma de Talmud, chamada Mishnah, surgiu aproximadamente no 2º ou 3º século depois de Cristo. Mais tarde, entre o século III e V, o Talmud foi revisado de modo que se tornou o que conhecemos hoje em dia como o Talmud babilônico. Seu conteúdo trata especialmente de assuntos da vida cotidiana, como leis, família, relações sociais e comunitárias, porém também traz observações religiosas importantes, que de fato é o que nos interessa. A Cabala é uma palavra hebraica que, curiosamente, significa tradição ou recepção, isto é, uma tradição recebida. É uma ou a doutrina filosófica mais mística e teosófica dos israelitas. Seu conhecimento vem de dois livros, o Sefet Yetzirah e do Zohar. O Sefet Yetzirah é o livro da criação ou livro de Abraão. Se trata de um monólogo de Abraão que, pela contemplação de tudo a seu redor, chega à conclusão da unicidade de Deus. Porém, tem o mesmo objetivo que os pitagóricos e neoplatônicos chamam de o retorno ao uno. Basicamente, esse processo acontece através do uso das emanações divinas, ou os 10 Sefirot, bem como na interpretação dos textos sagrados com base nos números e nas letras do alfabeto hebraico. E esses códigos ou chaves, assim como as metodologias, somente são compreendidos pelos iniciantes dos sistemas cabalísticos. E claro, são bastante complexos. O Zohar é uma imensa compilação cabalística considerada a mais importante para o estudo da filosofia e do esoterismo. De acordo com o Zohar, a tradição secreta ou tradição recebida ou tradição oculta ou ainda a Kabbalah foi recebida por Adão enquanto estava no Jardim do Éden. Esse conhecimento a ele foi entregue em forma de um livro pelo arcanjo Raziel ou Razael. De Adão, o livro passou a Sete, a Enoque, a Noé, a Abraão e mais tarde a Moisés. Outros escritores dizem que Moisés o recebeu pela primeira vez no Monte Sinai. Depois chegou a Salomão, Davi e outros até chegar aos primeiros rabinos cristãos. De fato, em razão do estudo lexo e formas gramaticais, nenhum deles é mais antigo que a Torá. O fragmento mais antigo de ambos foi escrito em um estilo aramaico que era falado pelos israelitas durante o período romano, nos primeiros séculos da Era Comum. Inclusive, a Zohar veio a público no final do século XIII, quando foi supostamente traduzida por um judeu espanhol chamado Moisés de Leão. Ele alegou ter reproduzido o documento original do Rabi Simeão, filho de Ohai. Mais tarde, surgiu rumores de que a esposa de Moisés de Leão teria negado a existência do manuscrito original e que teria sido o próprio Moisés que escreveu. Então, qual seria a verdade? De um lado, temos os que creem que a Zohar seja uma obra relativamente moderna de Moisés de Leão, isto é, uma compilação de tradições orais escritas, porém com muitas de suas próprias invenções. Outros, no entanto, afirmam que seja extremamente mais antiga.
A meu ver, nenhum nem outro, uma vez que a Zohar foi conhecida pela primeira vez por Moisés de Leão. Porém, aquelas ideias eram obviamente muito mais antigas. Era uma compilação feita por ele, usando vários documentos de tempos anteriores, mas não os pertencentes ao Jardim do Éden, que é um grande exagero. Bem, mas voltemos à Babilônia Caldeia, onde foi proferida a tradição secreta. É inegável que na época de Jesus Cristo já havia um conjunto de doutrinas e práticas que foram cuidadosamente escondidas na multidão. Aliás, nem ao menos reveladas a estudiosos. O motivo era o medo de seus praticantes serem rotulados como hereges e então perseguidos. Este tipo de misticismo recebeu vários nomes. Ele consistia em tradições espirituais que foram repassadas a partir de uma época sem idade. Depois foram misturadas ao longo do tempo com elementos estrangeiros, mais precisamente pelos caldeus, pois eram especialistas em astrologia e necromancia. Evidentemente, a feitiçaria foi praticada pelos cananeus antes da ocupação da Palestina pelos israelitas. No entanto, o Egito, a Índia e a Grécia também tiveram seus magos e adivinhos. E apesar dos avisos contidos na lei de Moisés contra atos de bruxaria, alguns judeus apóstatas misturaram suas tradições sagradas com ideias mágicas retiradas de outras culturas. Todos esses elementos formariam as diferentes correntes do misticismo judaico, e um dos poucos que transcenderam foi a Cabala. Como qualquer outro documento religioso ou místico, há pontos divergentes, e com a Cabala não seria diferente. Um exemplo é a ideia de existirem duas Cabalas. Um bibliotecário judeu da faculdade de Roma, chamado David Paul Dret, após se converter ao catolicismo, afirmou que havia duas Cabalas. A Cabala da antiga tradição sagrada, herdada pelos primeiros patriarcas da raça humana, e outra, a Cabala falsa, onde os ímpios teriam deturpado essa tradição sagrada, mesclando com superstições bárbaras como a magia, teurgia e a goétia, assim pervertendo a tradição talmúdica. Ele também cita a declaração de Sisto de Siena. Se trata de um sacerdote dominicano, também teólogo judeu convertido e protegido do Papa Pio V. Os dominicanos foram os primeiros inquisidores. Por decreto da Santa Inquisição Romana, todos os livros que fazem alusão à Cabala foram sentenciados. Você tem que saber que a Cabala tem dois lados, um verdadeiro e um falso. Bem, a Cabala moderna apresenta um aspecto teórico e um prático. O primeiro trata de especulações teosóficas e o segundo das práticas mágicas esotéricas. A teosofia cabalística é muito complexa. A complexidade reside inclusive na quantidade de informações. Temos os Sefirot, os atributos e funções dos anjos bons e maus, as dissertações sobre a natureza dos demônios, os detalhes minuciosos sobre a aparição de Deus, etc. e muitas etc. Na Cabala, cada letra das escrituras contém um mistério que só pode ser resolvido pelos iniciados. Esse sistema de interpretação revela que as passagens do Antigo Testamento têm significados completamente diferentes para um leitor comum. Já a Zohar explica que Noé foi castigado em vida após ser mordido por um leão enquanto estava na arca. Ou que as aventuras de Jonas dentro da baleia, de fato, estão relacionadas com a riqueza e imaginação. Isto é, falando no popular, é como cada indivíduo interpreta e cria o mundo que o cerca. O objetivo final são as interpretações secretas dos textos sagrados. Já a Cabala prática é um método de decodificação reduzido a um sistema teúrgico ou um sistema mágico, no qual a cura de doenças, por exemplo, tem um papel importante e se realiza através da disposição mística de números e letras. Ela também se faz pela pronúncia do nome inefável, pelo uso de amuletos e talismãs e por compostos que conteriam certas propriedades escondidas. Todas essas ideias derivam da tradição secreta, incluindo a arte de fazer milagres usando o nome do inefável, que, ao que parece, teve origem na Caldeia. Muitos pesquisadores afirmam que se você estudar cuidadosamente a ideia messiânica, que é uma parte determinante da Cabala, descobrirá com facilidade que sua base está na antiga tradição oculta comum a outras culturas e nações, e não apenas aos judeus.
já que essa tradição estava diretamente relacionada com a Idade de Ouro, época que o homem estava livre do pecado e o mal não existia, antes da sua queda, perdendo esta felicidade primitiva. Por fim, chega uma revelação recebida do céu, na qual predizia a chegada de um Redentor para salvar o mundo, restaurar a Idade de Ouro e a felicidade perdida. Mas é claro que isso pode ser discutido se pensarmos sobre a lenda de um Filho de Deus se apresentando como mestre libertador de uma raça humana caída. O motivo é simples, o mesmo encontramos em todas as culturas do mundo, em todos os tempos e em todos os lugares. O que podemos dizer com um certo grau de certeza é que essa crença passou a ser conhecida desde o zoroastrismo da Pérsia. Novamente, Drat afirma que a doutrina da Trindade vem da tradição secreta e se tornou uma parte essencial da Cabala. Ela chegou ao mundo pelos antigos professores, muito antes da vinda do Salvador. Desde os primórdios já se falavam que a Trindade é que forma um único Deus. Ou seja, são inegáveis as alusões e crença na Trindade, assim como no messianismo solar. Por isso, alguns conceitos do cristianismo se parecem com escritos cabalistas, contudo, não confundam, porque os conceitos da antiga doutrina secreta são muito anteriores. O que podemos apenas especular é que o cristianismo possa ter adotado conceitos da Cabalá, isso no máximo. Bem, mas vamos parar por aqui. No próximo vídeo continuaremos a explorar as ciências secretas. Mais para frente, trataremos sobre os essênios, os gnósticos, os primeiros cristãos, o hermetismo islâmico, os templários, os cátaros e muito mais. Então já sabem, ajude o canal compartilhando os vídeos nos grupos, deixe seu like, confira sua inscrição e as notificações e assistam os vídeos anteriores. Me siga lá no Instagram, eu sou Wagner Souza, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.